Esse vídeo é para você que é cliente, estudante ou interessado em constelações sistêmicas. Hoje eu vou te apresentar os fundamentos dessa excelente ferramenta de tomada de decisão e também de harmonização dos sistemas e dos relacionamentos humanos. Eu sou Daniele Tedesco e desde 2004 até 2019, mais ou menos, eu estive empenhada em muito trabalho presencial. Dediquei a minha vida a pesquisar, atender e formar pessoas principalmente no sul do Brasil, em São Paulo, Inglaterra, Canadá e Estados Unidos. E eu sou formada em psicologia, sou professora, terapeuta e escritora nessa área e em desenvolvimento de intuição há muitos anos. Fui a primeira professora e co-orientadora em constelações sistêmicas, em cursos de pós-graduação, MBA e mestrado em conceituadas universidades do Brasil, nos cursos de psicologia, administração e direito. E é o que me permite hoje ensinar constelações sistêmicas aqui online para você também. Talvez você que se interessa por esse assunto já saiba que hoje em dia existem diversas formas de aplicar as constelações sistêmicas. Isso não é motivo para se confundir, porque todas elas partem de uma mesma linha de tempo que tem origem na ciência e que é o que eu vou te contar agora. Te mostrando principalmente essa linhazinha do tempo aqui, nesse livro, que depois eu comento com vocês aqui. Onde nós partimos de, na verdade, muito antes do que a filosofia, a gente já vai falar disso, mas que ela vem passando da filosofia pela história da saúde mental, da construção da saúde mental, chegando até um grande propagador que trouxe a possibilidade de nós podermos falar abertamente sobre constelações sistêmicas a partir do que ele aprendeu dentro de um curso de saúde mental, que é Albert Hellinger, um grande teólogo e filósofo, que acabou compartilhando com o mundo as suas experiências, os seus aprendizados em constelações sistêmicas. E é partindo dessa linha do tempo que eu vou contar para vocês uma história onde vai ficar muito fácil entender onde estão os fios perdidos, os fios da meada, tudo aquilo que fica muito confuso entre tanta informação sobre esse assunto. Bom, basicamente, nós vamos entender que o conhecimento sistêmico do ser humano, o conhecimento da vivência entre as pessoas e como trabalhar e viver em comunidade, ele inicia muito antes do que a gente possa imaginar, muito antes da ciência existir, e remete a civilizações muito antigas sobre o conhecimento dessa vivência das pessoas em sociedade, de forma que há muito tempo elas conseguiam lá na antiguidade, viver utilizando seus recursos naturais, a distribuição dos mesmos, de forma inteligente e que conseguisse realmente contemplar todos os membros, pelo menos, de uma determinada comunidade. Isso não quer dizer que eles não tinham guerras, não tinham problemas também, mas acredito, por tudo que nós estudamos a respeito do comportamento das comunidades antigas, que existiam muitas soluções para distribuição de alimentos, para distribuição dos recursos, para a vivência entre as pessoas, os rituais que elas tinham entre si enquanto comunidade, família, talvez que poderiam nos ensinar muito hoje se esses conhecimentos tivessem sido realmente preservados até aqui. E aí, infelizmente, existiram períodos dentro de tudo isso de muita guerra e destruição do conhecimento, onde nós não tivemos a possibilidade de trazer o conhecimento puro e do jeito que ele era aprendido por essas comunidades até aqui de forma preservada. Basicamente é importante saber que nasce lá na filosofia o início desse pensamento sobre a consciência, sobre o ser humano, sobre as relações, sobre a vivência humana em si, que deu origem à saúde mental. E aí é que entra um cara que você já deve ter ouvido falar, certamente, que é o Freud, e ele dizia o quê? Que ele não descobriu o inconsciente, mas que na verdade filósofos e poetas que vieram antes dele descobriram o inconsciente, encontraram uma maneira de expressá-lo. E o que ele acabou descobrindo foi uma maneira de estudá-lo, de estudar sobre o nosso subconsciente, estabelecer um grande legado que é importantíssimo até hoje e ser estudado para quem se interessa por saúde mental e relações, trazendo para nós como funciona a estrutura do nosso subconsciente, a estrutura do nosso pensamento
E aí um grande estudo que deu origem a uma série de abordagens do que hoje a gente tem enquanto saúde mental, psicologia, diversos estudos na psiquiatria também e outras áreas de desenvolvimento humano. Naquela época, pessoal, existiam manicômios, coisa que a gente não vê hoje em dia. E isso tudo por quê? Graças lá no começo aos estudos do Freud, que hoje a gente não tem mais esses manicômios e pode, enfim, falar sobre o quê? Sobre saúde mental. E sem taxar os nossos sofrimentos naturais como loucura, que é o que acontecia naquela época, por incrível que pareça. Mas o que interessa para a gente aqui, para fazer esse passeio por essa linha do tempo, é compreender que o Freud finalmente começou a ouvir o sofrimento humano, os tais delírios, as pessoas no manicômio, e a partir dessa escuta é que ele começou a estudar, mapear e compreender que aqueles delírios eles tinham fundamentos e que o sofrimento humano, em último grau, ele pode levar as pessoas a uma cisão de personalidade, uma cisão dos pensamentos e uma incapacidade, em alguns casos extremos até crônica para o resto da vida, de não conseguir mais gerenciar nem mesmo a si própria e a sua própria vida, nem ter relações familiares, profissionais, de trabalho preservadas, independente das questões genéticas, né? Eu tô falando aqui de como os surtos psicóticos, como a gente chama, ou mesmo grandes traumas podem e grandes sofrimentos sejam choques por um período curto de tempo, ou questões muito difíceis e complexas que trazem muito sofrimento ao longo de muitos anos da vida. Isso tudo pode levar a gente a ter sofrimentos extremos, que é o que antigamente levava os manicômios, e hoje, graças a Deus, a gente pode estar aqui um vídeo online falando sobre isso abertamente e talvez até te prevenindo e te ajudando a encontrar caminhos para que sofrimentos que sejam muito pesados na tua vida possam ser sanados através de conhecimento, de informação e talvez até de tratamento. E o que interessa falar aqui sobre isso é justamente porque os estudos sobre as famílias e as questões familiares e sistêmicas dos grupos iniciou justamente nas pesquisas sobre pacientes com tratamento, com sofrimento muito complexo, em sofrimento extremo, que através das descobertas até aquela época sobre psicologia e psiquiatria não eram curados, não, os sintomas não passavam, eles sofriam muito e foi utilizada uma forma de observar e pesquisar essas pessoas através de um grupo multidisciplinar em Palo Alto, nos Estados Unidos, onde se convocou, além dos psiquiatras e psicólogos que trabalhavam com essas pessoas individualmente, grupo de biólogos, de administradores, de fisiologistas e de pessoas que pudessem ajudar a estudar aqueles casos e compreender o que mais podia ser desenvolvido em termos de técnica, de ferramenta para lidar com sofrimentos tão complexos. E passando por uma série de pesquisas, e esse assunto tem uma complexidade enorme, mas que eu ensino para os meus alunos com mais detalhes, aqui a gente está falando dos fundamentos, basicamente a gente vai entender o quê? Que esse grupo, enfim, descobriu algo que até então ninguém tinha se tocado, que os sofrimentos individuais muito complexos, muitas vezes eles estão atrelados, na verdade, à família dos pacientes, ou aos grupos que eles fazem parte, ou à sociedade, o ambiente humano em que eles estão envolvidos, onde muitas vezes cada pessoa envolvida na questão daquela pessoa que sofre também traz uma pecinha do quebra-cabeça sobre tudo que está acontecendo no cérebro de uma única pessoa. Basicamente, numa linguagem bem simples, a gente poderia dizer que é como se aquela pessoa estivesse sendo a lata do lixo do inconsciente coletivo, de tudo aquilo que existe em termos de segredo, de pressões, de sofrimento, de violência, agressividade, distorções de comunicação e que fazem com que de repente uma pessoa passe a carregar nas suas costas um sofrimento extremo que, em certo grau, é por todo mundo que faz parte daquele grupo. E a partir dali vocês podem imaginar a riqueza de coisas que nós podemos começar a observar e entender, partindo principalmente de cibernética da comunicação humana, teoria geral dos sistemas e uma série de ciências aparentemente complexas que passaram a nos ajudar a compreender a complexidade da linguagem verbal e não verbal, seja ela a subliminar, a linguagem corporal, que faz com que os sistemas entrem em tramas, às vezes não tão saudáveis assim, e que acabam fazendo com que alguém se torne o que nós chamávamos, no que nós chamamos e foi chamado naquela época de paciente identificado.
aquele que chega com um sintoma e que geralmente vai ser também o paciente da constelação. Isso quer dizer que aquela pessoa está falando pelo grupo, está trazendo sofrimentos que em algum grau são inerentes a todas as pessoas que se relacionam em um determinado núcleo, seja ele familiar, empresarial ou social. Então foi ali que surgiu a terapia sistêmica familiar, que deu origem a tudo isso que nós estamos conversando aqui. Nesse grupo, nós tínhamos uma pesquisadora, uma terapeuta muito importante para o trabalho de constelação até hoje, que é a Virginia Satir, dentre tantos outros, mas ela foi uma das pessoas que sistematizou um trabalho que ela chamou de famílias estruturadas. E esse é o primeiro nome do trabalho de constelação sistêmica familiar. Infelizmente, ainda não encontrei nas minhas vastas pesquisas aonde esse nome foi mudado ou foi transformado, porque a técnica que nós usamos de constelação sistêmica é exatamente idêntica à metodologia que a Virginia Satir usava e chamava de família estruturada, que basicamente, ao invés de trabalhar apenas com terapia familiar através da linguagem, como era naquela época, ela passou a utilizar também maquetes humanas, fazendo com que as pessoas pudessem não exatamente encenar, mas demonstrar através do corpo, da postura corporal, da relação que elas tinham no ambiente com os seus familiares, como era essa maquete. E a partir dali conseguir traduzir as mensagens verbais e não verbais no sentido da observação dos movimentos, da linguagem corporal, sobre como aquelas pessoas se relacionavam. E a partir dali trazer de volta algo que ela também denominou como os movimentos da alma de uma família. O último movimento da Virginia Satir em vida, que faleceu em 88, foi inclusive escrever poesias sobre como o amor fluía em cada família e como desimpedir esse movimento amoroso ou a comunicação fluida, desbloqueando essas comunicações aí, fossem elas verbais ou não, de forma que fizesse as pessoas voltarem a se relacionar saudavelmente, serem espontâneas umas com as outras e conseguirem viver saudavelmente, individual e coletivamente. E foi ali que, enfim, esse trabalho se originou. Nós tivemos outras influências de outros autores, outros profissionais, com certeza, diversos deles, mas é importante salientar que no que tange ao estudo do grupo, da família, da consciência familiar, essa é a linha do tempo que nos traz aonde esse trabalho se originou até se tornar um trabalho com maquetes humanas, que hoje nós utilizamos na prática de constelação, maquetes humanas, maquetes com bonequinhos, e eu sistematizei essa técnica de forma a utilizá-la através de hipnose, que tornam a possível a observação de caso a caso e é onde nós temos, a partir da busca por soluções que o próprio cliente vai trazer para o seu sistema a partir da sua percepção. E a teoria da percepção é algo muito complexo e importante compreender para que a gente possa falar aí sobre a maneira com mais baseamento em saúde mental para fazer a aplicabilidade dessa ferramenta, trazendo a capacidade do cliente poder perceber o seu sistema como um todo e assim poder ressignificar, reconstruir, desbloquear tudo aquilo que ele está vendo e se dando conta a partir da sua própria vivência, dos seus próprios registros, do seu próprio banco de dados, que ninguém, nem mesmo um profissional qualificado, e falo isso porque trabalho com isso há mais de 15 anos, vai poder abraçar, entender, contemplar em todos os aspectos. Então nós trabalhamos sempre quando estamos trabalhando com esse trabalho com base em saúde mental, sempre contemplando a percepção do cliente para chegar naquilo que para ele seja o melhor resultado ou a forma que mais faz sentido de perceber e ressignificar aquele sistema dentro das coisas que ele mesmo vive na própria pele através das suas vivências práticas reais no dia a dia. E é assim que provavelmente também se originou o teu próprio interesse por esse tema, de poder, muito provavelmente também a partir de uma questão pessoal, muito provavelmente, nas primeiras vezes que você ouviu sobre esse trabalho, se atentar para esse conhecimento e a partir dali buscar mais conhecimento, se desenvolver e poder aprender as diversas maneiras de aplicar esse trabalho na prática. Mas isso é assunto para um outro vídeo. E eu espero que eu possa te ensinar ainda mais
sobre esse tema, sobre essa prática fascinante que melhora muito a nossa qualidade de vida e das nossas relações. E para isso, considera aí seriamente me proporcionar o prazer de ser tua professora e compartilhar histórias como essa que a gente conversou aqui dos fundamentos das constelações através do meu curso online de constelações sistêmicas. E se você ficou interessado no livro que eu estava segurando aqui, ele se chama Conexões Invisíveis. Eu escrevi esse livro ao longo de muitos anos de pesquisa e prática nessa área. E você pode adquirir ele agora mesmo através da amazon.com.br. Você consegue o livro Conexões Invisíveis em português, direto na sua telinha, acesso automático, a partir do dia 11 de abril de 2020. Espero poder ter te esclarecido algumas questões sobre essa técnica, sobre essa abordagem, e que teus estudos e interesse não pare por aí, no sentido de aprender e te informar ainda mais sobre algo tão importante e que cuida daquilo que eu acredito ser o que tem mais valor nas nossas vidas, que são as nossas relações. Obrigada pela oportunidade de compartilhar contigo meu conhecimento e até a próxima!